eu sou o Rodrigo. Hoje eu estou encarregado de trazer uma palavra para vocês e ela se encontra em 2 Crônicas, capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz: Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe, de Israel, por laços de casamento. Depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe. Em honra de Josafá e dos que haviam ido com ele, o rei Acabe deu um banquete, para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas, e procurou convencer Josafá a ir com ele atacar a cidade de Ramote e Gileade. Ele perguntou a Josafá: Você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados iremos lutar junto com você. Mas primeiro vamos consultar a Deus o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram 400. Perguntou: Devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: Ataque, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Até essa parte. Hoje eu gostaria de falar sobre Josafá. Josafá é o rei de Judá, que assumiu o trono após a morte de seu pai Asa. E a Bíblia descreve ele como um cara que seguiu as vontades de Deus. Ele disse que seguiria as leis do Senhor e que não fugiria delas, iria segui-las rigidamente. E nós vemos aqui ele fazendo um tratado com Israel, que era guiado por Acabe, que era um rei que mandou atacar Elias, que fez com que Elias orasse a Deus para que não chovesse. E aqui eles fazem uma aliança para atacar Ramote. E aí Josafá fala: Vamos consultar a Deus primeiramente, vamos ver se é da vontade dele realmente atacar Ramote. E aí Acabe vai lá e pede para chamar todos os profetas que havia na região. E aí os profetas dizem: Podem ir, que Deus estará com vocês. Mas Josafá, ainda não convicto das respostas, ele pergunta: Não tem mais nenhum profeta que possa falar em nome de Deus? E ali Acabe fala: Tem mais um, chamado Micaías. Mas toda vez que ele profetiza alguma coisa sobre mim, é alguma coisa ruim. E aí ele chama Micaías, já resumindo a história, para não ler toda a história. Ele chama Micaías, os soldados ameaçam Micaías, falando para que ele não profetize nada ruim contra o rei. E Micaías vai, mente, depois o rei repreende ele e fala: Só fala a verdade quando for referente ao Senhor Deus. Micaías vai lá e fala o que Deus realmente revelou a ele. E fala que eles iriam perder e que Acabe iria morrer nesta guerra. E aí eu gostaria de enfatizar Josafá nessa história toda. Porque depois desse fato de Josafá falar: Vamos consultar a Deus, e falar: Não tem mais nenhum profeta, Josafá não se pronuncia mais. Ele apenas vai para a guerra. E Josafá era um homem de Deus. Além de ele fazer uma aliança com um cara que era pagão, com um cara que não era da presença de Deus, que não seguia a vontade de Deus, ele deixou que esse seu aliado fosse para um caminho de morte. Nós podemos identificar nessa história que quando os 400 profetas falam que eles irão vencer, quando os 400 profetas falam que eles irão prevalecer sobre Ramote, Josafá já identifica que nenhum estava sendo guiado por Deus e fala: Será que não tem mais nenhum profeta aqui nesta região que possa profetizar em nome do Senhor? E Josafá fala isso e vem Micaías, que profetiza e fala que chega um espírito onde estavam os seres celestiais e fala: Eu irei enganar os profetas de Acabe, fazendo com que eles mintam para Acabe, falando que ele irá vencer. E Deus dá autoridade para que esse espírito vá lá e convença isso, para que o rei Acabe morresse. E Josafá nessa história toda, o homem de Deus que deixou seu aliado morrer, não falou nada. Eu queria saber como que está sendo a nossa vida perante essa história. Será que nós estamos sendo homem de Deus ou nós estamos sendo igual a Josafá? Mais pra frente, depois da guerra, que Josafá e Acabe perdem e Acabe acaba morto, chega um profeta chamado Jeú, filho de Anani, e vai lá falar com Josafá, falando que Deus irá realmente castigá-lo por ter feito uma aliança com alguém que não era
que não era digno, que não era uma pessoa que realmente era da presença, que ia realmente atrás de Deus, uma pessoa que era pagã, uma pessoa que não seguia a doutrina de Deus. E Deus castiga Josafá. Então eu gostaria de perguntar para todos vocês, e também isso fica para mim: nós estamos sendo sinceros? Nós, como servos de Deus, pessoas realmente que se diz cristãos, nós estamos orientando os nossos aliados? Aliás, com quem nós estamos fazendo nossas alianças? Será que nossas alianças estão fazendo com pessoas que podem nos levar para o caminho de morte? Deus livrou Josafá aquele dia da morte. A flecha que matou Acabe era para ter matado Josafá. Mas no instante que a flecha foi atirada, Josafá pediu socorro a Deus e Deus o socorreu. E a flecha tomou uma direção contrária e matou Acabe. Gostaria de saber como que está a nossa aliança, qual que é o nosso círculo de amigos. A Bíblia vai dizer que nós não devemos ficar na roda dos escarnecedores. E ela também diz que o que nossos olhos contemplam vai dizer como que será a nossa vida. Se nossos olhos contemplam a luz, nossa vida será cheia de luz. Se os nossos olhos contemplam a escuridão, nossa vida será cheia de escuridão. Com quem nós estamos andando? E as pessoas que estão ao nosso redor, nós estamos sendo influenciados, nós estamos influenciando, nós estamos fazendo a diferença perante a sociedade que está ao nosso redor. Josafá era um homem de Deus, um homem realmente voltado a Deus. Mas ele se deixou levar por uma aliança após ter um poder. Após Deus ter feito todas as nações terem medo de Josafá, ele fez aliança com Israel, que já era errado. Ele ainda deixa o seu aliado ir para a guerra sabendo que quem era o profeta que estava falando a verdade era Micaías e não os 400. Ele fez duas coisas erradas em uma situação só. Eu queria trazer isso para as nossas vidas. As nossas atitudes convêm com uma pessoa realmente voltada a Deus, uma pessoa realmente que se diz cristã, uma pessoa que realmente é conhecedora da palavra. Nós estamos realmente sendo servos de Deus legítimos, pessoas que são realmente irrepreensíveis perante ao olhar da sociedade. Isso é algo bem profundo, porque numa sociedade que está realmente deixando tudo ser liberal, seja sexo, seja realmente relacionamento com o mesmo sexo, tudo está ficando tão liberal, tudo é tão certo nessa sociedade. Como que a gente estamos nos portando? Nós estamos seguindo a linhagem que a sociedade está impondo, nós estamos seguindo a vontade de Deus. Lembrando, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo, não é mais nós que devemos tomar a escolha, mas sim Ele, porque nós entregamos a nossa vida a Ele. Então é tudo para Ele, para a honra e glória dEle. Então seja comais, seja bebais ou fazeis qualquer outra coisa, tem que ser para a honra e glória do Senhor. Que nós tenhamos isso em mente, que tudo que nós for fazer, a aliança que nós for fazer, o nosso círculo de amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, tudo que nós formos fazer, a gente faça pensando se é para a honra do Senhor ou não, se vai edificar a vida de alguém, se vai realmente transparecer a personalidade de Cristo na nossa vida. Vamos ser cristãos legítimos no meio dessa sociedade tão doente. Uma sociedade que já assumiu o pecado como se fosse uma coisa normal. A Bíblia tudo descreve isso, mas nós não devemos nos conformar com a mentalidade deste mundo. Devemos ser a diferença, devemos ser a luz, devemos ser o sal. Diferente de Josafá, que permitiu se fazer uma aliança com pagões e ainda permitiu que seu aliado morresse. Nós devemos salvar vidas. Nós devemos alcançar vidas para o reino de Deus. Ser cristão não é apenas uma nomenclatura, não é apenas um título. É uma missão, é um id que Deus deixou para as nossas vidas. Vamos agir como pessoas realmente que entendeu que nós devemos ir pregar o Evangelho e fazer com que as pessoas conheçam a Cristo de verdade, não só de ouvir falar. Então, em nome de Jesus, eu peço nesta noite que nós realmente reavaliem todas as nossas atitudes para ver se convém com o caráter de Cristo. Para ver se convém com as atitudes que Cristo teve aqui na terra. Se nós estamos sendo realmente pessoas que possam se dizer cristãos. Então, em nome de Jesus, que todos possam ser abençoados por essa palavra, que todos possam realmente se avaliar para ver se está de acordo
de como Jesus andou neste mundo, porque nós somos a cópia, nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Então nós devemos agir de tal maneira. Amém.